No ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá, queridos, graça e paz. Convido você a partir de agora a se conectar com a gente para mais uma edição do Verbo Online. Além das notícias das nossas igrejas e ministério, você também vai conhecer um pouquinho mais do nosso entrevistado de hoje. Então, roda a vinheta, o Verbo Online está no ar. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Nosso giro de notícias começa pelo Rio Grande do Sul. Durante o último culto de 2024, a Igreja Verbo da Vida em Caxias do Sul foi envolvida em uma atmosfera poderosa de fé e adoração. Naquele momento, o pastor Silvio Demarque compartilhou uma palavra profética que inspirou todos os presentes a anteciparem um 2025 repleto de aumento, grandeza e milagre. A referida profecia trouxe uma nova esperança e muitos direcionamentos para a igreja para que todos os irmãos possam desfrutar do melhor de Deus neste ano. Agora a gente vai para o Rio de Janeiro, onde o musical Em Memória de Mim encantou o público na Igreja Verbo da Vida em Campo Grande. O espetáculo não apenas relembrou os grandes feitos de Cristo, como também trouxe à tona sua essência como aquele que veio ao mundo para trazer luz às trevas, restaurar relações e oferecer uma nova aliança. Mais do que um musical, Em Memória de Mim deixou claro que Jesus é a razão para vivermos com esperança, gratidão e fé inabalável. Já em Caruaru, Pernambuco, a Igreja Verbo da Vida Maurício de Nassau comemorou 3 anos de existência. A celebração contou com a presença do pastor João Roberto e Janaína Albuquerque como preletores e foi marcada por momentos de louvor e poderosas manifestações da presença de Deus. Desejamos que venham muitos anos de crescimento e muita frutificação para nossos irmãos lá em Caruaru. Ainda em Pernambuco, um jantar solidário reuniu membros do ponto de pregação em Jaboatão dos Guararapes. Durante o jantar, o pastor Sérgio Martins compartilhou uma mensagem cheia de esperança e de boas novas do Evangelho, tocando a vida dos presentes. Ao final do evento, cada família ainda recebeu uma cesta básica preparada carinhosamente para elas. E para a gente encerrar, acesse o portal Verbo da Vida e confira também como foi o Réveillon Vira lá em Petrolina, o musical Terra dos Impossíveis no Rio e ainda as últimas formaturas realizadas no Brasil. Tem muito conteúdo legal esperando por você. Hoje a gente conversa com Manuel Dias. Ele é integrante da nossa diretoria executiva, professor das escolas Rema, o profeta Maneco. Olá, Maneco, bem-vindo ao Verbo Online. Olá, que bom poder estarmos aqui e compartilhar e pensar as coisas que Deus tem para as nossas vidas. Esse programa tem abençoado muita gente. Que bom, Maneco. Quem conhece você, conhece o seu chamado profético, o seu zelo pela palavra, o seu amor pela leitura, Amém. Além do seu comprometimento com o sagrado, né? Isso é muito forte em você. Então, pensando em tantos anos de uma vida ministerial, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente quais foram os momentos mais significativos durante essa sua trajetória do ministério. Olhar para trás, né, para essa jornada, essa carreira, tem coisas que a gente só percebe e tem um parecer anos depois. Mas eu percebo aquela coisa de Deus nos atraindo, né, como um imã, desde mesmo antes de eu nascer de novo, no meio do contexto familiar, de contato com pessoas que estavam no ministério, né, de palavras que foram transmitidas. E olhar para trás é interessante, porque nós vamos ver como Deus ele foi colocando pessoas para nos inspirar no que diz respeito ao que somos hoje. Sim. E como é bom a gente ter esse elemento de sensibilidade, né? Às vezes pessoas percebem Deus atraindo elas e não dão respostas ao Senhor. Sim. E foi muito importante, né? Atender aqueles comunicados, mesmo que suaves e breves, até mesmo antes do novo nascimento, porque Deus vai nos atraindo, mas eu consideraria algo muito marcante na minha vida, nos primeiros dias da vida cristã, né, um conjunto de pessoas que Deus colocou, né, pessoas mais maduras,
pessoas que eu vi que foram instrumentos de Deus para transmitir esse sentimento da paternidade de Deus, tanto homens como mulheres, né, que foram instrumentos. Eu digo que eu tenho olho para trás, eu vejo como um arquivo, uma coleção de gravuras de pessoas que eu digo, essas pessoas me marcaram, né? E isso culminou de uma forma muito marcante com a vida de Mama Jen, do Pastor Bud, do Gerald Foster, que foi um professor lá no centro de treinamento nos primeiros anos. Então, esse grupo de pessoas me inspiraram, né? Num certo sentido, foram como mãos divinas para me modelar e apontar aquilo que Deus queria que eu pudesse me amadurecer para ser uma bênção para o corpo de Cristo. Logo que você começou a falar, me veio tão claro aquilo que Paulo diz para Timóteo numa das cartas, né? Torna-te modelo, torna-te padrão, modelo dos fiéis. Então, Deus atraindo para esse lugar, né? E que a gente deve ser um referencial. Sim. Isso começa na vida pessoal, mas Deus nos chama mesmo para tocarmos outras vidas. Então, esse sentimento de que Deus me levantou para tocar outras vidas. E eu diria, fechando essa primeira pergunta sua, né, essa consideração, né, há um texto no livro de Esdras que eu lembro ainda nos primeiros dias que assim eu comecei a ensinar crianças em escola dominical na minha antiga igreja, que falava sobre Esdras, no livro de Esdras, que propôs ele no coração conhecer a palavra do Senhor, a lei do Senhor, para praticar primeiro um nível pessoal, mas depois para ensinar aos filhos de Israel. Então, quando eu penso sobre esse relacionamento com a palavra, com a leitura, com a meditação, né? Meu pai foi um homem que, eu lembro, ele acordava aos domingos, ele estava lendo livros, né? Meu pai tinha coleção de dicionário de 5 volumes, então ver alguém lendo é uma coisa que está na minha memória inconsciente lá. E quando eu nasci de novo, e depois desse versículo que caiu como uma chamada de Deus para ter a palavra de Deus, para transmitir a palavra de Deus, né? Isso também forjou em mim um desejo de ter minha biblioteca, de ter meus livros, de cultivar esse hábito, de até mesmo transmitir esse hábito para outras pessoas da leitura. Lembro pessoas que eu disse, você entregava um livro, você vai ler, vai fazer um resumo, ou pedia para aquela pessoa, digita esse livro todinho. Digitar, eu digo, você não quer crescer? Você não está pedindo minha ajuda? Eu não posso estar 24 horas por dia com você, mas eu posso te dar tarefas que lá na frente você vai dizer, isso aqui construiu algo em mim, para que eu pudesse me tornar uma pessoa cheia da palavra, um pouco mais de cultura bíblica, de cultura até mesmo de uma forma mais ampla, né? As pessoas perguntam, mas é que você tem uma facilidade para falar? Eu digo, leia. Verdade. Pessoas que leem vão falar mais. Eu digo isso sempre a Caio, né? Ao meu filho, né? Leia que você vai ter conteúdo na hora de escrever, né? Isso, a produção textual, ele está na fase de escola agora, e aí eu digo, leia bastante que você vai ter conteúdo e facilidade para escrever. Então, são coisas preparatórias, e eu olho para trás e vejo esse tempo que Deus lidou comigo para que eu pudesse me dedicar à leitura, a entender a chamada, uma proposta que Deus tinha, que nem era para aqueles dias, mas era para o futuro. E você entendeu, né? Isso? Entendi. Se preparou. Eu lembro um outro momento que eu falava sobre alvos. Existem alvos imediatos. Eu tenho que fazer isso agora, é um alvo de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, e eu ainda jogaria de eterno prazo. Né? Por exemplo, como crente, eu tenho um alvo, né, de alcançar galardões na eternidade. Então, a entender esses alvos de médio e de longo prazo, é preciso muita perseverança, e eu nunca declinei nisso. Que coisa boa. É interessante, Maneco, que, assim, olhando para você e tantos dons e talentos que o Senhor depositou em você, tem um totalmente desassociável para
todas as pessoas que estão nos assistindo, para os membros de nossas igrejas e tantos alunos seus, que é o Maneco Profeta, né? Eu acredito que qualquer pessoa que tem a oportunidade de estar à sua frente, e para a gente que está aqui no dia a dia, é muito valioso ter você aqui e poder beber dessa fonte. Eu acho que quem está do outro lado, uma pergunta que faria a você é diante de tantas experiências sobrenaturais que certamente você já teve com o Senhor, qual aquela que você destacaria assim, essa foi impactante demais? Então, eu vou fazer tipo uma moeda, cara e coroa. Porque em 2 momentos muito específicos, 2000 e 2008, eu tive visões. Sim. E essas 2 visões, elas foram bem extremas, para um lado e para outro. Eu tive uma experiência de um arrebatamento de ir ao trono de Deus. Eu não vi Jesus, mas vi suas mãos. Gente, isso foi muito impactante. Com a sua licença poética, uau! Uau! E a outra foi em 2008, ao estar em Angola, dando uma matéria lá, eu tive também uma outra experiência de arrebatamento, onde eu vi o lago de fogo e enxofre. Sim. É como se eu tivesse ido no futuro. Né? Uma presença gloriosa me envolveu e eu viajei nela, e a sensação era que eu estava rasgando o tempo, indo no futuro, tal como João em Apocalipse. E quando aquilo se abriu, eu pude ver o lago de fogo e enxofre. Então eu digo 2 extremos, porque eu vi na eternidade o trono de Deus, o reino de uma paz, era uma coisa que não se explica, como Paulo diz, a paz que excede todo entendimento, e vi o pavor do julgamento eterno, o pavor, né, do lago de fogo e enxofre, gritos de pavor eterno que nenhum grito daqui, de qualquer circunstância humana, de desespero, se equiparava àquele grito que eu ouvi, aqueles gritos de multidões que eu ouvi no lago de fogo e enxofre. Então isso me marca muito, né? Isso me dá uma consciência de eternidade, que a palavra traz isso, mas é como se Deus quisesse carimbar. Até porque, como ministro de Deus, a gente tem que transmitir a consciência de eternidade para as pessoas. Então, estou aqui vivendo no presente, estamos aqui em janeiro, mas a consciência de eternidade é mais forte do que a temporal. Então eu digo que essas coisas me marcaram de uma forma muito profunda. Entender o eterno, o atemporal. Bom, Maneco, eu acredito que você não sai de uma experiência com o Senhor dessa do mesmo modo, né? Não. O que mudou você assim, para você já tem um alto compromisso com tudo que você faz, um amor, muitas ministrações suas assim, você é tocado por uma compaixão, como que você já está antevendo coisas. E o que é que isso lhe traz assim? Então, essa primeira experiência que eu falei, né, de ir no trono de Deus, eu não vi Jesus, eu vi as mãos dele. A sensação que você tem, assim, o desejo naquele momento é de não querer voltar, porque é perfeito. Para que voltar? Mas por causa de uma missão, por causa de não só amar aquilo que é glorioso, mas de um propósito divino, de pessoas que precisam conhecer isso, né? Você entende a necessidade de estar aqui na terra e cumprir coisas da parte de Deus. Então eu consideraria que essa chama, né, das coisas eternas. E eu completaria dizendo que essas experiências trazem uma âncora tão forte que mesmo que na nossa vida, Jesus disse que no mundo passaríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É como se fosse uma âncora que nos segura, que não abala. E essa certeza... É uma certeza, assim, absoluta, irremovível, né? Como Jesus disse, passarão os céus e a terra, minhas palavras não passarão. Aquela coisa consistente, sólida, me faz lembrar Isaías 26, que diz que o Senhor é uma rocha eterna, né? Eu coloquei os pés nessa rocha. Que bênção, né? Que coisa maravilhosa. Olhando para
o Maneco, pessoa física, né? O dia a dia, a família, o pai, a gente está em janeiro, começando o ano. Como é que você utiliza seu tempo? A gente sabe que o ano inteiro você tem inúmeros convites, compromissos, viagens, aulas, ministrações, tal. Sim. Você gosta muito de leitura e você tem uma família também para administrar. Então, como é que você consegue dar conta de tudo isso? Boa. Vou começar falando assim, né? À medida que a gente vai tomando responsabilidades, eu imagino, você vai no circo, tem aqueles malabaristas que eles colocam aquelas peças de boliche, né? Fica jogando. Às vezes eles começam com 2, 3, 4, 5. Os pinos, né? Os pinos. E Deus vai treinando a gente para articular essas responsabilidades de uma forma conjunta. E realmente o ano passado, 2024, foi bem específico, né? Eu terminei a última viagem em 24 de dezembro com o Guto, voltando da formatura de Porto Alegre. Aí eu disse, vou dar uma olhada aqui no meu wallet, aquele registro dos embarques. Sim. E eu disse, quantos embarques eu fiz esse ano, né? Fiquei pensando. E na minha cabeça seriam uns 40, 50, quando eu abri 77. Só que era de maio para cá, abril para cá. Aí eu disse, teve para trás, teve janeiro, fevereiro e março. E aí eu fui conferir, chegou uns 90 embarques. Então realmente foi um ano muito intenso. Mas como eu disse, a gente trabalha como aqueles pinos, né, jogando. E eu diria que no contexto familiar nós temos que trabalhar tempos de qualidade. Eu não perdi o contato, né? Eu uso a Alexa também, que fica no quarto dos meninos, e sempre me comunico. E eu acho que o contato e um contato de qualidade é muito importante. Quando eu estou em casa, sempre a gente tem momentos muito valiosos. À mesa, antes de dormir, eu sempre cultivo isso com eles, né? A gente trabalha isso muito bem. Por causa dessas ausências, a gente também faz alguns períodos de viagens mais prolongados, até mesmo ministeriais. Eu puxo eles porque eu quero que meus filhos não odeiem o meu ministério, mas amem. E eu lembro que no mês de julho, ano passado, nós fizemos uma temporada, 18 dias viajando com eles em Santa Catarina, e visitamos 9 cidades. Dessas 9, 7 tinha Igreja Verbo da Vida. E eles perguntavam, aqui tem Igreja Verbo da Vida? Então, era um passeio mesclado com apreciar as igrejas e eles entenderem, né, minha chamada, meu ministério. Então, eles apreciam isso, né? Agora nós vamos para a viagem de Tulsa, eles vão estar indo também. Então eu tento fazer tempos de qualidade para que eles possam amar o Senhor mais do que eu, né? Eu sempre digo, vocês vão mais longe do que eu. Então é uma coisa que se transmite, é uma coisa propositada, é uma coisa que a gente tem que encaminhar os filhos no plano divino, no propósito de Deus, né? Era sobre isso, mano, que eu já aproveitando essa deixa sua. Você como um pai, quais os desafios que você já enfrentou na educação deles? Sim. E como é que você tem lidado com isso? Então, eu sempre digo aos meus filhos que eu estou preparando eles para a vida, né? Mesmo em alguns momentos dando conforto, e é uma coisa que a gente como pai quer fazer, eu ensino também que às vezes nós precisamos trabalhar outras coisas que são preparatórias, né? Ensinando sempre o que eles vão enfrentar, os desafios, o poder de ter escolhas saudáveis e segundo, né, o padrão divino. O que a gente faz em casa termina sendo uma forma deles se inspirarem. Mostro que é possível, mesmo ser um ministro, errar. E eu acho que a gente ensina, quando às vezes a gente erra até com eles, pequenas coisas, né? Não tenho nenhum problema de pedir perdão aos meus filhos, desculpa, perdão, ou dizer eu errei. Então é um laboratório.
criar filhos, estar em casa, construir essa mentalidade de que a cultura de fora não vai dominar eles, Sim. mas os padrões divinos. Isso é um desafio muito grande, É uma né, coisa para os dias de hoje. muito grande, mas tem como fazer, né? Tem como você criar um ambiente. Às vezes você cria esse ambiente e deixa ele solto um pouquinho para ele entender que existem outros ambientes, né? Às vezes a gente vai em lugares públicos, aí eu digo para eles, uma coisa é um ambiente de casa, outra coisa é um ambiente da igreja, porque nem todo mundo na igreja tá, vamos dizer, amadurecido em Cristo Jesus. Sim. Tem gente se convertendo ontem. Sim. E outro ambiente é o fora da igreja, né? Porque pode pensar que todo mundo é legal como dentro da igreja, né? Não tem tendência ao mal, não tem más intenções. Então eu trabalho isso. Uma coisa é um ambiente de casa, um ambiente da igreja, que é uma bênção. Deus preparou a igreja para nós, o ambiente do mundo, né? O ambiente da escola, que eles já enfrentam desafios, e eu creio que isso também é preparatório, né? A gente não pode proteger tanto de maneira que eles não tenham suas próprias experiências no nível deles. Mas aí a gente trabalha para que eles possam ir descobrindo. É uma descoberta, né? Se a gente olhar para a nossa própria vida, foram descobertas. Poderiam ter sido melhores, né, mais trabalhadas pelos nossos pais, mas foram descobertas. Mas se eu tenho princípios, né, a construção de princípios nos dá uma habilidade para usarmos o poder das escolhas. E eu trabalho isso com eles. Que coisa boa. À medida que a conversa vai ficando boa, vai fluindo, a pauta vai se transformando, né? Você falando agora sobre eles, e é bem comum, eu já vi várias vezes você ministrando na escola dominical ou ministrando em outros cultos, e Caio ou Tessa lhe acompanhando e sentado ali na primeira fila, olhando para você, concordando com o que você... Eu presto muita atenção na reação deles. E você, do púlpito, olhando para eles ali, o que é que você vê? Eles têm personalidades bem distintas, né? Muito. O que é que você vê em Caio? Quando você olha para Caio, o que é que você enxerga seu e ele no futuro e Tessa? Muito bom, é precioso isso aí que você está falando, né? Primeiramente, algumas vezes eu chamo eles para o contexto fora da salinha deles. Eu sei que é uma bênção lá, mas como eu faço um trabalho de puxar a mentalidade deles em casa para sair da faixa etária deles e ir um pouquinho na frente, Sim. Algumas vezes eu puxo ele para o culto dos adultos. E deixa eu te dizer, eu tive uma experiência nessa viagem ano passado, que a gente foi para Santa Catarina. Foi o único lugar que eu fui que não era Verbo da Vida. Eu disse, vamos, Caio. E, gente, no outro dia, um homem estava pregando lá. No outro dia, Caio citou toda a ministração do homem com coerência, e não era uma coisa fácil, não. Ele falou sobre música, adoração, falou sobre a queda de Satanás, e ele assistindo comigo novamente aquela ministração que eu pedi o link para Camila ver, ele foi dizendo o que o homem ia falar. Aí eu fiquei impressionado. Por quê? Porque não era uma coisa rasa, era uma coisa mais rebuscada, né, para uma criança. Ele estava com 10 anos, e aí eu gosto de esticar eles. E a pergunta que você fez, né? O que é que você vê neles? Eu vejo que eles vão ter um domínio do conhecimento da palavra de uma forma bem mais antecipada que eu. Amém. Lembro um outro momento, né, coisas que eu vim aprender sobre só com 26 anos, 25, depois de fazer o centro de treinamento, né, Caio falando de uma forma tão clara sobre os 3 dias da morte espiritual de Jesus. Disse, meu Deus, 10 anos, 9, 10 anos, ele já tem consciência disso. E eu vim aprender isso com 26. Aí eu digo, ele vai mais longe do que eu. E aí eu entendo que eles têm tido essa sensibilidade de que há algo da parte de Deus para a vida deles. Eu não aponto o que eles vão ser, mas o meu papel como pai é encharcá-los assim com a Bíblia, com a palavra, com os princípios, né? Até mesmo de uns 6 meses para cá, ele pegou aquela coleção de Irmão Reagan, que é Legado, que são os 3 clássicos de Irmão Reagan, Nome de Jesus,
a autoridade do crente, como ser dirigido pelo Espírito de Deus. E pasme, o nome de Jesus, ele fez o resumo, a autoridade do crente, ele já leu, Coisa e ele está linda. terminando agora do meio para o fim, como ser guiado pelo Espírito de Deus. Aí eu aproveito essas deixa eu ver aqui que você está aprendendo. Então peguei lá meus slides, a matéria como ser guiado, faço um momento em casa com ele, Camila, e olha, eles vão pegando. Gente, eu até brinco com ele, eu digo, ó, qualquer hora dessa você vai dar um resumo dessa aula do Rema pra gente como ser guiado. Porque, irmãos, quando ele chegar lá, que ele diz que já vai fazer o Rema, escola de ministros, de missões, quando ele chegar, a matéria já vai estar dentro dele, ele vai receber no outro nível. E isso vai afetar a vida dele. Isso é tão bonito, né? Que é tão precioso. Você falar isso agora, e certamente os arquivos de mídia vão ficando, e num tempo futuro Caio vai ter a oportunidade de ouvir isso de novo, num outro contexto, que é a vida dele, a identidade dele já construída, né? Já Exato. avançando. E assim, a gente pensa em um mundo em que as famílias estão cada vez mais frágeis, que o pai está perdido, não sabe se é pai ou mãe, a mãe não sabe se é mãe ou pai, e as crianças, as nossas crianças sofrendo por falta dessa direção, né? Sim. E a gente vê como é isso, como é precioso, porque se ensina, né? Mas é o que o ditado popular diz, o exemplo arrasta, né? E toda essa inspiração, tudo isso que Caio e também Tessa tem se desenvolvido, é seu exemplo, né? Que eles estão levando adiante, né? Isso é muito... Uma coisa interessante, né? Tessa tem uma sensibilidade, uma percepção muito aguçada. Às vezes ela me surpreende, né? A bailarina da casa, né? Gente, ela tem um radar, assim. Teve um momento que eu tive um problema no carro, e aí, querendo resolver, passou uma semana, 2 semanas. Ela tinha 4 para 5 anos, e aí ela disse: papai, o carro novo vai chegar. Aí eu, amém. Aquele amém assim, de onde essa mulher tá falando isso? E aí eu tava para ir para a Europa, e faltando uma semana para ir para a Europa, não é que eu fui sorteado num consórcio? E o carro novo chegou. E aí foi o processo. Eu digo, quando eu voltar da Europa, eu vou resolver isso para esse carro novo. Quando eu estava na última semana da Europa, foram 25 dias, não é que eu fui ver o valor do que seria tal o carro, eu fui sorteado no outro consórcio. Aí eu disse, meu Deus, aquela menina estava movida pelo Espírito. Que coisa linda. Ela tem uma sensibilidade, né? Gosta de imagem, de desenho, de figura. Toda hora ela está arriscando, fazendo uma coisa linda. É uma criatividade assim, e assim um alerta que eu digo, meu Deus, ela tem a idade cronológica, mas na percepção tanto mental como espiritual, ela é aguçada. Sim. Aí eu digo, uau! Que coisa linda, né? Então, mas tudo é um ambiente, né? Sim, a atmosfera, a atmosfera. Criada. Eu lembro um outro momento, Caio, ele contou pra gente que ele estava num culto da idade dele, da faixa etária, e ele teve uma visão de um anjo, né, naquele culto. Depois ele nos relatou. E eu digo, o ambiente espiritual da casa, eu sei que confiamos e devemos ter apreciação para um ambiente espiritual da igreja, mas nós podemos construir um ambiente espiritual em casa que vai favorecer aos filhos, né? Então, isso é muito precioso, valioso. Que coisa boa. Maneco, olhando ainda para essa questão de casa, né? O que é que as pessoas não sabem de você? As pessoas acostumadas a ver você pregando, ministrando. Qual é um hobby que Maneco tem? Esse Maneco, pai, esposo, filho, o que é que as pessoas, ou só aquelas pessoas muito próximas, sabem de algum talento, alguma coisa que Maneco gosta de fazer, além da leitura? Então, vou começar assim. Quando eu me vejo ministrando no vídeo, eu digo, meu Deus, eu fiz isso. Então, talvez as pessoas tenham uma referência daquela coisa mais veemente, mais cheia de energia, ou mais, como você falou, né, o mestre,
que lida com verdades, com fundamentos, para você descobrir verdades, ter entendimento daquilo que a Bíblia fala, né? É porque a unção está na gente. Mas eu já estudei muito sobre personalidade, até ensino na escola de missões sobre relacionamento, temperamento, e se for conviver comigo, eu sou mais quieto, mais calado, né? Camila diz que eu tenho um lado fleumático, né? E me introspecto muito, né? E gosto de alguns hobbies, e a leitura é um deles, mas gosto também de pintar, né? Gosto de ouvir música. Meu pai me ensinou bastante a ouvir música instrumental, música clássica. Eu penso que muitas pessoas hoje se agitam demais, mas não sabem se aquietar. Sim. Às vezes a gente precisa se estimular, né? Toma até um energético, um Red Bull aí, porque em momentos a gente precisa, mas eu vejo que as pessoas não sabem ir para o outro lado, de como se aquietar, como ficar ali naquelas águas bem tranquilas. Até para se reabastecer. Parece que é perder tempo, mas não é. Tem uma fonte de quietude, de energia, né? De você deixar assim a poeira ela ficar bem quieta, né? As águas ficarem bem quietas, e ali você aprende coisas, você ouve o seu próprio espírito. Então isso faz parte da minha vida, né? Ao longo de 13 anos para cá, 14 anos para cá, eu também perdi 40 quilos. Sim. Então se incorporou aí uma questão de atividade física, de musculação. Isso tem me ajudado muito para tanto o equilíbrio emocional como a questão de ter mais disposição, né? Tô beirando já aí os 53 e isso torna muito saudável e prazeroso, né? Prazeroso pelos resultados, prazeroso porque hoje a ciência diz que você tem algumas descargas de algumas substâncias, dopamina e outros, né, de sensação de bem-estar, e isso está se tornando até uma cultura, né? No contexto familiar. Camila também embarcou nessa, Caio já com 10, 11 anos já está fazendo, a gente já cultiva esse cuidado, né? O equilíbrio do espírito, alma e corpo é muito importante para a gente cumprir a nossa missão. Maneco, para a gente terminar, janeiro, começo de ano, qual a dica de leitura? Você é a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Aquela dica de leitura para as pessoas que estão nos acompanhando, uma leitura fundamental assim para quem quer crescer mais na palavra, para quem quer ser um cristão melhor e manejar mais a palavra de Deus. O que é que você indicaria? Então, um dos últimos livros que eu li foi o da Nancy Dufresne, sobre oração. E eu ensino muitas matérias, mas quando eu ensino, tanto no Rema como no curso de oração, algumas verdades sobre oração, eu digo, gente, nós precisamos estudar tudo da Bíblia, mas tem um assunto que a gente nunca pode parar de estudar, é oração. Por quê? Você nunca vai dizer, eu não preciso mais orar. É verdade. Então, cultivar essas verdades sobre oração na nossa vida é fundamental. Então, pensando num ano que se inicia, eu diria que meditar, estudar sobre alguma coisa seria sobre oração. Para quê? Para que você possa, como esse precursor, né? A gente olha Jesus, João Batista foi precursor. Então, a nossa vida de oração, ela é precursora de muitas coisas, porque é ali que a gente consagra, é ali que a gente gera, é ali que a gente recebe insights do Espírito Santo, do que fazer para o ano. Então, a meditação sobre oração, não só para esse início de ano, mas eu digo assim, eu sempre estarei com um livro de oração na minha cabeceira, né, nos meus programas de leitura. Por quê? Volto para Esdras. Tanto para que eu pratique, como também para que eu ensine aos filhos de Deus nessa dispensação da era da igreja, né? E fale sobre oração por causa
importância que a oração tem no cumprimento dos planos de Deus, de termos sensibilidade e de não sermos pegos de surpresa, mas preparar tudo antecipadamente através de uma vida de súplica, de oração, de intercessão, não só pela nossa vida, como pelas dos outros, do corpo de Cristo, né, do que Deus tem para a sua igreja. Olha aí, então uma dica preciosa dessa de quem tem propriedade para falar sobre isso, já passe numa loja Verbo Shop ou acesse verboshop.com.br e garanta o seu. Maneco, muito obrigada. Um prazer. Pela sua participação aqui com a gente hoje. O quanto eu aprendi nessa conversa, o quanto é sempre muito bom lhe ouvir, e obrigada mesmo por você parar esse tempinho para conversar com a gente. Amém, é um prazer e desejo que todo mundo seja inspirado, né, com essas coisas, porque, como falei, Deus levantou Esdras para tocar pessoas e inspirar a vida delas. E eu não só creio que vai chegar na sua vida, mas da sua vida vai tocar muitas pessoas. Você que está me ouvindo, né, eu declaro, né, um tempo de mudança, um tempo de inspiração divina, que você descubra níveis de meditação que talvez nunca tocou. Porque quando meditamos, Deus abre a verdade no nosso coração. O Verbo Online de hoje vai ficando por aqui e você sabe, acesse verbodavida.com ou baixe o aplicativo Verbo App e fique bem informado. Eu também fico por aqui, mas antes declaro um dia abençoado para você. Tenha fé, lembre-se de que tudo passa e a graça de Deus nos baixa. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Até mais. Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.